Atos 1, 1 a 6. Diz assim, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Pai, que na tua graça e misericórdia, através do teu Espírito Santo, possamos ser iluminados, Senhor, para a compreensão da tua palavra. Entendemos que sem ti nada podemos fazer e que não só de pão vive a nossa vida, mas da tua palavra. Então, neste momento, nós explicamos que tu falha o nosso coração, nós somos dependentes do Senhor. Nós confiamos em ti, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, irmãos. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em diretura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo nós retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns aos outros. E então embarcamos e eles voltaram para casa. Amém. Meus irmãos, uma coisa nós podemos perceber, que é quando uma pessoa tem consciência da sua missão, consciência da sua vocação, consciência do seu chamado. Isso, então, vai trazer a estes a convicção de que nada mudará o seu projeto de vida até que a vontade de Deus se estabeleça de modo integral e completo. E aí nós podemos perceber, então, exatamente isso em diversos momentos. Na Bíblia, podemos ver em Jesus Cristo, nosso maior referencial, o homem Deus, porque ele tinha consciência da sua missão aqui na terra. Ele sabia que ele vinha para morrer e entregar a sua vida na cruz do Calvário. O foco, o centro da missão estava nesse ponto. E em nenhum momento Cristo se afastou do propósito divino para com a sua vida em razão de salvar a humanidade. E aí a gente pode perceber que em certos momentos ele dizia exatamente essa frase: é para isso que eu vim. O apóstolo, o escritor Lucas, no seu evangelho, revela essa convicção de Jesus, como ele organiza a leitura e a escritura do seu evangelho, apontando desde o nascimento de Cristo, ele caminhando para o alvo da sua vocação, o alvo do seu centro de vida, que era morrer na cruz. Passo a passo, Lucas declara isso nos seus escritos, que ele subia para Jerusalém, seguia para Jerusalém, caminhava para Jerusalém, revelando que ele estava consciente da sua vocação, da sua missão, que era salvar a humanidade. E aí nós podemos olhar para a Bíblia, então, nesse texto, e ver exatamente o apóstolo Paulo, consciente do seu chamado, consciente da sua missão. Esse texto mostra que nada tirava, então, de Paulo a felicidade de estar no centro da vontade de Deus.
Paulo está seguindo para Jerusalém, onde ele seria preso e seria julgado. Ele tinha consciência disso. E aí ele passa por algumas cidades antes de ir, e a gente pode perceber pessoas tentando dissimulá-lo, pessoas tentando tirá-lo do foco, pessoas tentando afastá-lo daquilo que Deus colocou no seu coração, que era para ele chegar em Jerusalém. Mas Paulo em nenhum momento se afastou do propósito de Deus. Paulo em nenhum momento afastou-se da vontade soberana do Senhor. Ao contrário, submeteu-se a fazer a vontade de Deus. Havia felicidade, embora passasse por sofrimento, ou iria passar de fazer a vontade do Senhor. Outro aspecto que a gente pode compreender também, ainda que a gente não queira, não tem jeito, irmãos, nós vamos ter que passar pelo plano de Deus. Ainda que o nosso coração tente se afastar, Deus vai fazer com as coisas aconteçam e nos circunde para que nós possamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Vários exemplos podemos ver na Bíblia também. O exemplo marcante é o exemplo de Jonas, que ele tenta fugir do propósito de Deus, não tem jeito, Deus o busca e coloca onde Ele quer. E nesse texto aqui, Paulo queria, ele estava disposto, estava submisso, convicto a fazer a vontade do Senhor. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nós podemos perceber uma caminhada para o centro da vontade de Deus. Uma caminhada ininterrupta, contínua, permanente, consciente de estar no centro da vontade de Deus. E nesse processo, o que nós podemos encontrar? Nesse processo, o que acontece? Nesse desenvolvimento para chegar aonde Deus planejou, o que há de acontecer? Em primeiro lugar, nós podemos perceber nesse texto que a caminhada para chegar à vontade de Deus é uma caminhada longa. O texto mostra aqui exatamente Paulo seguindo de cidade em cidade. Até chegar a Jerusalém, era muitos quilômetros. Ele tinha que navegar uma boa, longa caminhada até lá. Teria que passar de cidade em cidade. A gente vê isso nesses versículos que ele passou. Teria que fazer paradas, teria que ter tempo de espera. Teria, portanto, que nessa caminhada, ou seja, não desistir, mas nada deteve a Paulo. Nada tirou Paulo do propósito de Deus. Ainda que fosse uma longa viagem, uma longa caminhada, ele, portanto, manteve-se no propósito do Senhor. E aí nós vemos, então, que via de regra em nossos dias, né, nós podemos perceber, então, que os caminhos, ou seja, as pessoas estão querendo os caminhos mais fáceis, os caminhos mais curtos, os caminhos mais pragmáticos, que resolva logo. Mas que, de fato, muitas vezes, os caminhos mais fáceis não nos levarão à vontade do Senhor. Não nos farão chegar aonde Deus quer. Ao contrário, afastaremos do propósito de Deus. E aí nós vamos ver que aqueles que procuram caminhos mais fáceis sempre desobedecerão, sempre se afastarão, mas os que estão submissos ao Senhor esperarão, caminharão, não desistirão, seguirão, louvando a Deus pela sua santa vontade. A Bíblia nos ensina isso em vários momentos, e nós podemos perceber que a caminhada para o centro da vontade de Deus ela é longa, demora tempos. A gente vê que José ficou 2 anos preso até chegar no governo do Egito. Nós podemos lembrar, então, que Abraão esperou 25 anos para ser pai. Davi esperou 20 anos para assumir o reinado e já ungido rei. Esperou a morte de Saul, mas ele já era o rei segundo Deus.
Jesus esperou 3 anos para chegar no ponto máximo do seu ministério, que era na cruz do Calvário, para salvar a minha vida e a sua vida. Portanto, esse texto nos ensina uma grande verdade. A caminhada para o centro da vontade de Deus, ela é longa, mas nós podemos perceber isso bem nitidamente no Salmo 126, verso 6, que o salmista traz essa certeza a mim e a você, que ela é longa sim, não é fácil, quando ele afirma: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É uma caminhada de choro, é uma caminhada longa, é uma caminhada de serviço, mas certamente o nosso Deus não vai nos despedir de mãos vazias, ao contrário, estar no centro da vontade de Deus, ainda que haja dor, é o melhor, porque nós entendemos que Deus sabe de todas as coisas e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Em segundo lugar, nós podemos perceber nesse texto uma grande verdade, meus irmãos, que uma vida que caminha para o centro da vontade de Deus, ela é impulsionada pelo próprio Deus. O apóstolo Lucas, ao escrever o seu texto, ele usa a palavrinha navegamos a Síria. E essa palavra no versículo 3, a palavra navegar, esse verbo aí, né, navegar, essa ação, nós navegamos, né, ele e os seus companheiros de viagem, indica o quê? Essa palavra significava que o vento que estava favorecendo aquela embarcação. Ou seja, eles tiveram a contribuição favorável do vento para chegar à Síria. O que a gente pode perceber é o seguinte: levando assim entre 4 a 5 dias até Tiro, Paulo estava percebendo o quê? Que ainda que era necessário ventos para que ele chegasse a Tiro e depois seguindo até Jerusalém, Deus enviou. Os ventos foram favoráveis. E assim nós podemos compreender aqui nesse texto uma lição clara para mim e você, que para Deus realizar os seus propósitos, ele utiliza das suas sagradas providências, ainda que seja vento. Vento para empurrar a embarcação, para que Paulo caminhasse de cidade em cidade até Jerusalém. E aí nós vamos ver, então, que dentro do processo de Deus, dentro do projeto de Deus, Deus impulsiona todas as coisas, todo o universo, para que a sua vontade prevaleça e seja exercido o seu santo querer. E aí nós lembramos na Bíblia, né? Deus usou, né, pedrinhas para derrubar um gigante Golias. Deus usou um grande peixe para lançar Jonas na cidade de Nínive. Então nós podemos concluir com clareza que para chegarmos onde Deus quer, Deus vai usar o que necessário for, até que seja um vento, como foi com Paulo, para que as coisas se realizem conforme a sua vontade. Isso nos mostra, então, meus irmãos, que o nosso Deus reina. Nada está fora do seu controle. O nosso Deus, ele é Senhor, o soberano Senhor sobre todas as coisas. E para realizar os seus santos propósitos, ele também utilizará o que necessário for para realizar a sua santa vontade. Terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber aqui que uma caminhada no centro da vontade de Deus, portas se abrem também para que a sua palavra seja pregada e ensinada. Eu me recordo de um amigo lá em Minas Gerais, na cidade de Jequeri,
E uma vez, num culto de oração, ele estava contando a experiência dele. Ele estava numa fila na empresa e, de repente, houve uma multidão lá de discussão, uma multidão de pessoas discutindo, de descontentamento, ou seja, falta de contentamento com uma decisão que foi feita ali na porta daquela empresa. E ele, então, estava naquela situação ali, naquele lugar, com um bolo de folheto no bolso. Ele começou a questionar: meu Deus, estou aqui, tu me trouxeste aqui, eu estou com esses folhetos na mão, o que eu vou fazer? Orientado por Deus, ele saiu distribuindo folhetos para todas aquelas pessoas que estavam ali, todos. E, de repente, aquela falta de paz harmonizou-se ali com a leitura daqueles folhetos da palavra de Deus. Esse texto nos mostra, no meio do centro da vontade de Deus, Deus abre portas para que a sua palavra seja pregada. O texto diz isso quando eles chegam exatamente na cidade de Tiro. Eles, então, descarregam as suas, certamente, o navio foi descarregado. O versículo 4 diz: encontrando os discípulos, permanecemos ali durante 7 dias. E ali, então, Paulo teve a oportunidade, de estar pregando a palavra ali. Ali ele teve a oportunidade de compartilhar a mensagem do Senhor ali. Paulo teve a oportunidade para pregar a palavra do Senhor àqueles corações, ainda que caminhasse para ser preso no meio do caminho. Paulo não desperdiça esse tempo, ao contrário. Ele ministra, ele fala de Deus 7 dias, para que a oportunidade para que fortalecesse a vida de irmãos. Você percebe, irmãos, como Deus age no processo da nossa vida? A gente pode estar sendo destinado a um caminho, mas nesse período Deus também utiliza para que você seja uma bênção na vida de outros, para que você edifique a vida de outros, para que você fortaleça. Paulo está indo para ser preso, mas nesse processo Deus está usando ele para pregar a palavra. E aí nós vamos ver então que Deus, na sua graça e misericórdia, permite que Paulo estivesse ali para que a palavra do Senhor fosse anunciada e certamente vidas fossem edificadas, fé fortalecida e a mensagem do Senhor compartilhada a outras pessoas também. Isso nos faz pensar, que às vezes não precisamos ter um olhar só para nós, para a nossa dor, para as nossas dificuldades, mas o nosso olhar também deve estar ao redor, porque tem pessoas que estão sofrendo mais do que a gente, tem pessoas que estão passando por mais dificuldades mais do que a gente, e nesse processo Deus pode nos usar para ser um instrumento dele de edificação para esses que precisam da graça do Senhor. Quarto lugar, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos perceber que na caminhada para que façamos a vontade de Deus, para que cheguemos no ponto onde Deus quer que cheguemos, não haverá barreiras que impeçam. Certamente o medo pode ser e é um grande inimigo do homem. Quem não tem medo? Quem não tem? Quando as coisas fogem ao nosso controle, um dos sentimentos humanos que aparece é o medo. Mas quando estamos em Deus, no seu amor, a Bíblia nos garante que o verdadeiro amor lança fora o medo. O fato aqui nos mostra, nesse texto, que algumas pessoas foram até orientadas pelo Espírito Santo, versículo 4, para que Paulo não fosse a Jerusalém. Eles estavam procurando livrar Paulo do sofrimento de qualquer maneira. Paulo, ou seja, não está sendo desobediente. Paulo está, pelo contrário, submisso ao plano de Deus.
Paulo não está indo lá porque ele quer, para ser o melhor, o poderoso, eu vou lá mesmo me entregar, eles que façam o que querem com a minha vida. Não. Paulo está consciente do que ele tinha que realizar. E aí nós podemos perceber o seguinte, o que se viu é que foi um homem determinado para realizar a vontade divina, ainda que houvesse sofrimento na sua caminhada. E aí nós podemos perceber, meus irmãos, que essa consciência aqui é uma consciência de que nós pertencemos ao Senhor. É uma consciência de que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a consciência de que nós pertencemos a Deus. E quando nós pertencemos a Deus e temos essa certeza, nada e ninguém, nada vai ser empecilho nesse processo, na nossa caminhada. Ao contrário, Deus nos fortalecerá para que nós possamos exercer a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar lá, quando ele escreve sua carta a Timóteo, e quando ele foi julgado em Roma, o apóstolo Paulo, ninguém foi a favor dele. Ninguém. Mas o texto diz que o Senhor me revestiu de forças para lhe testemunhar do Evangelho lá em Roma. Deus o assistiu. Não houve barreiras para que a vontade do Senhor fosse exercida e o querer de Deus fosse manifesto na vida daquele servo do Senhor. Meus irmãos, então vem nos trazer a grande consciência, a você, né? Que na nossa caminhada, seja em qualquer área que for, se nós estamos sendo a vontade de Deus, nada e ninguém vai poder impedir. Porque quando Deus age, ninguém impede. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Quinto lugar, esse texto nos ensina uma outra grande verdade. No centro da vontade de Deus, pode ter certeza, irmãos, não nos faltarão amigos. Esse texto é maravilhoso porque o versículo 5 diz: passado aqueles dias, tendo-se retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher, filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Perceba que nos versículos 36 do capítulo anterior, Paulo também está sendo acompanhado pelos irmãos de Éfeso, porque eles sabem do destino de Paulo. Ele vai ser preso, eles choram, eles se ajoelham, eles se abraçam, eles se beijam. E aqui no versículo 5 também nós podemos perceber, todos os irmãos, diz o texto, todos o acompanharam até próximo ao navio, até próximo à embarcação, estão com Paulo juntos, caminhando, dando a destra de companhia, a assistência, o apoio, a solidariedade, e mais ainda, oram com Paulo. E aí nós vamos ver o seguinte, que Deus, nesse tempo de dificuldade, Ele não nos tira amigos, Ele não nos tira pessoas, ao contrário, Ele acrescenta pessoas para serem bênção em nossa vida, para dar destra de companhia, para nos apoiar com palavras de oração, para ir conosco na caminhada. Nós podemos perceber, então, que as famílias estavam completas, solidarizando com Paulo e apoiando Paulo. Daí que Deus sempre enviará pessoas para contribuir para que a vontade do Senhor seja realizada. A Bíblia nos mostra que Deus mandou Eliseu para ser amigo de Elias. Deus mandou Jonatas para ser amigo de Davi. Deus mandou também discípulos para acompanhar com Jesus no seu ministério. Paulo, quando estava em Roma, somente Lucas ficou com ele.
Deus nunca nos deixa só, mas Deus sempre levanta amigos mais chegados que irmãos. A palavra de Deus diz: em todo tempo um amigo, e na angústia se faz o irmão. Portanto, no centro da vontade de Deus, Deus é o nosso grande amigo. Ele é o nosso maior amigo. Ele não vai nos desamparar, mas nos assistirá com a sua graça, com a sua bênção, em todo o tempo, para a glória do Senhor. Em último lugar, esse texto nos ensina a grande verdade também, que no centro da vontade de Deus é oportuno para testemunhar. Esse verso 6 é maravilhoso porque eles estão aonde? Verso 5, fora da cidade. E fora da cidade não tinha igreja ali não, nem sinagoga. Eles estão no céu aberto, estão diante de todo mundo, perto do navio lá, perto do porto. E eles ali se ajoelham e oram. Recentemente, o nosso irmão Celcino mandou um vídeo, né? Daquele grupo de pessoas lá em Brasília, de joelho, orando pelo nosso país. Em praça pública, todo mundo ali, todo mundo observando, filmando aquele momento ali, mas estavam de joelhos. Isso revela o quê? Testemunho da nossa fé. Revela o quê? Em que se crê. Em quem estão crendo essas pessoas? E esse texto mostra ali que eles ajoelham em praça pública, na frente de todo mundo, e clamam ao Senhor, revelando assim vários elementos. Primeiro, a fé em Deus. O nosso Deus é o Deus que ouve orações. Segundo, comunhão, relacionamento com Deus e uns com os outros, bem como eles tinham ali a oportunidade também, nesse ato de falar com Deus, ou seja, não tem lugar específico, qualquer lugar é lugar para falar com Deus. Eles então têm a oportunidade de testemunhar na frente de todos em quem eles criam, em que estava fundamentado a fé, no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, no centro da vontade de Deus, Deus abrirá portas para que a nossa fé seja manifesta, para que a gente ore por pessoas na rua, no hospital, na porta delas. Deus vai abrir portas para que a sua palavra seja anunciada e que ele seja conhecido através da sua igreja. Concluindo aqui nesta noite, como aplicação para nossas vidas, o que nós podemos perceber nesse texto aqui? Nós podemos perceber exatamente aquilo que cantamos no início do culto. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida do crente não está isento dos sofrimentos. A vida do crente, ela é real e verdadeira com tudo que pode acontecer neste mundo. Mas uma coisa é certa, o mais importante é saber que nós estamos agradando a Deus, fazendo a sua vontade e realizando os propósitos deles em nossas vidas. Ter a ciência que a nossa vida está na mão do Senhor e que nada e ninguém nos separará desse amor, desse Deus que nos conduz cada dia para perto dele, ainda que seja pela morte, mas nos conduz para perto dele, para realizarmos o seu santo querer. A ele seja a nossa gratidão, o nosso louvor por essa consciência de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e mais, que Deus fortaleça a nossa fé. Como Paulo aqui, irresistível, firme, para realizar a vontade de Deus. Que ele nos ajude assim,
hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.